Crefisa no Vasco, o contrato da Betfair chega ao fim no final deste ano e a camisa do Cruz Maltino tem o seu patrocinador master em aberto para uma nova empresa. Será que a Crefisa vem aí? Eu vou trazer isso para você aqui nesse Boa Noite Gigante, além disso também trazer informações importantes sobre a questão envolvendo a arbitragem no futebol brasileiro, problema gigantesco acontecendo, o Vasco que já foi muito prejudicado durante esta edição, de Brasileirão, segue de olho nessa questão. Além disso, também trazer muitas outras informações importantes nesse Boa Noite Gigante que chega para você na noite desta sua terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeiríssima vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Inclusive, cara, a gente está aí muito perto da marca dos 170 mil inscritos. Faltam detalhes assim. Então, você que está aí do outro lado, curte o nosso canal, mas ainda não se inscreveu, por pleno comodismo assim, falta de vontade, se inscreva. Ajude aí o nosso canal, a sua inscrição é fundamental, é tão rápido, é tão fácil. Então, conto aí com a sua ajuda. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre essa pausa para a data FIFA, que será muito importante para o nosso Cruz Maltino. Amanhã começam os treinos no CT Moacir Barbosa, teremos aí a reapresentação do elenco Cruz Maltino para exatamente 7 dias de treino antes de enfrentar a equipe do Fortaleza na quarta-feira que vem. O Vasco se reapresenta amanhã na parte da tarde, terá quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 7 dias cheios de preparação para enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão. Terça o Vasco embarca, rumo ao Ceará para essa partida importantíssima. Um jogo que, é claro, tem um adversário chato dentro da sua casa, dentro da Arena Castelão, que luta para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas está dentro da zona. Hoje é uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro. Então por que não pensar numa vitória? Por que não pensar na conquista dos 3 pontos? O Vasco vencendo, amigo torcedor, o Castelão dentro do Ceará, vai a 36 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. 36 pontos nesse momento, olhando para a tabela de classificação, dependendo dos resultados, pode deixar o Vasco da Gama até mesmo na 9ª colocação do campeonato, a 5 pontos de distância do G6. Amigo, a pré-Libertadores, ou a Libertadores em um modo geral, tá batendo a porta, até porque o 6º colocado é o Mirassol com 43 e o 4º colocado é o Botafogo com 43 também. Então até fazendo uma leve correção. Se o Vasco vence a equipe do Fortaleza nessa próxima quarta-feira, sem ser dessa semana, na outra, o Vasco vai a 36 e fica a 7 de distância do G4. Tá aí, batendo a porta. Mas a grande polêmica, a grande questão durante esse período para a data FIFA, infelizmente, pelo menos antes da representação do Vasco da Gama, não é a questão da preparação do elenco Cruz Maltino. A grande questão, grande assunto dessas últimas horas é a arbitragem, amigo. Simplesmente é assustador o que está acontecendo no nosso Campeonato Brasileiro neste momento, É importante lembrar o assalto, e para mim essa é a palavra, o assalto que aconteceu em São Januário, num jogo contra a equipe do Bahia, numa quarta-feira à noite, no dia 25 de setembro, agora, na semana retrasada. Um jogo em que, infelizmente, a arbitragem foi horrenda, horrorosa, do senhor João Gobi. 2 expulsões do lado do Bahia
que o senhor João Gobi não deu. Uma, ele teve a cara de pau de ir ao VAR, olhar o monitor, ver o pisão que o Puma Rodrigues levou no pé, maldoso do Sanabria, e não expulsar o jogador do Bahia naquela ocasião. Além disso, ainda na primeira etapa daquele jogo, teve um pisão no pé do Felipe Coutinho, que também o senhor João Gobi nem sequer falta marcou, e o VAR também não chamou. Arbitragem horrenda, horrorosa. Até o próprio Edmar Lopes foi à sala de imprensa reclamar. E sim, a arbitragem do futebol brasileiro está muito ruim. Muito ruim. E diante de toda essa situação, a CBF convocou uma reunião para a tarde de hoje, foi convocada e já aconteceu, com os membros que integram o quadro da SENAF, que é a Seleção Nacional de Árbitros de Futebol. O encontro aconteceu de maneira online, ele foi marcado de última hora, e a reunião acontece principalmente após esse final de semana que tiveram muitas polêmicas, né, de arbitragem, principalmente nos jogos entre Red Bull Bragantino e Grêmio, e Palmeiras e São Paulo no domingo, tá? Os árbitros de campo responsáveis também pelo VAR, eles foram afastados pela comissão de arbitragem, amigo. Então, assim, a situação tá tensa pro lado da arbitragem, de acordo, inclusive, com a reportagem da CBF, com a reportagem da ESPN. A CBF não vai utilizar termos como reciclagem, uma vez que a palavra é comumente associada a lixo, querendo ou não. A entidade também não concorda que vai haver um afastamento, mas ambos aí vão passar por um período longe das atividades para passar por um processo de recondicionamento, tá? Eu falo aí de nomes como Ramon Abate-Abel, Hilbert Estevão da Silva e os VAR Gilberto Rodrigues Castro Júnior e Lucas Casagrande. Então, amigo, a situação tá tensa, cara. Para arbitragem, polêmica grande, vamos ver, vamos ficar ligado, mas a coisa não tá boa não e definitivamente tá uma vergonha, cara. A arbitragem do futebol brasileiro tá vergonhosa, eu lembro muito bem desse jogo aí entre Vasco e Bahia, estava presente dentro do estádio e a arbitragem do senhor Gobi naquela partida foi uma grande vergonha. O que aconteceu nesse último domingo, dos dirigentes do Vitória reclamando, ali foi uma forçação de barra danada que nada aconteceu para essa polêmica toda desse último domingo do jogo entre Vasco e Vitória. Polêmica aconteceu no jogo de São Paulo e Palmeiras. Polêmica aconteceu no jogo de Vasco e Bahia. Então não à toa a CBF tomando uma providência. Show, amigo! Vamos embora então prosseguir aqui com o vídeo e falando exatamente sobre a situação envolvendo o novo patrocinador master do nosso Cruz Maltino. No meio do ano passado, amigo torcedor, a Betfair, ela passou, né, a estar presente nas camisas do nosso Vascão como a grande patrocinadora master, né? A empresa pagou por um contrato de 1 ano e meio com o nosso Cruz Maltino um valor de 115 milhões de reais, né? Um valor aí bem alto, se colocar até na balança o que o Vasco da Gama ganhava à época com a Pixbet. A Pixbet sai da camisa do nosso Cruz Maltino para a Betfair passar a estampar o uniforme do nosso Vascão. Até a uso, né, de comparação aqui para vocês, a Pixbet pagava por ano ao nosso Cruz Maltino um valor de 22 milhões de reais. A Betfair, fazendo uma conta assim bem rápida, paga por ano aos cofres do nosso Vascão um valor próximo aí a casa de 78 milhões de reais, né? Como foi o contrato de 1 ano e meio, é praticamente 78 milhões de reais em um ano e 39, 38 milhões de reais em outro, 37, algo do tipo, por metade do ano, né? No caso. Foram 115 milhões no período de 1 ano e meio e a Pixbet em 1 ano e meio pagava aos cofres do Vasco 33 milhões. Então o Vasco deu um salto financeiro absurdo aí, né? Tendo a Betfair estampando o seu uniforme a partir do meio do ano passado. Só que o contrato com a Betfair, ele termina agora, cara, no final desse ano de 2025. E até o momento, nada ainda aconteceu entre Vasco e Betfair. E automaticamente, a partir disso, começa a ficar uma grande interrogação na cabeça do torcedor vascaíno. Quem será a nova patrocinadora master do nosso Vascão? O patrocínio master, amigo torcedor, é algo fundamental para qualquer clube do futebol brasileiro. A gente vê, por exemplo, um Flamengo que tinha, né, a Pixbet como a sua antiga patrocinadora master. Agora o Flamengo não fechou até o momento no patrocinador, mas o Flamengo recebia por ano 220 milhões de reais com a Pixbet. O Palmeiras, com o seu patrocinador master, recebe 153 milhões de reais por ano, no caso com a
Esqueci o novo patrocinador master, o Sportingbet. Pronto, lembrei. O São Paulo, né? Eu tô falando esses clubes porque são clubes que também têm grandes torcidas, igualmente ao nosso Cruz Maltino. O São Paulo chegou a um acordo que vai receber pelos próximos 3 anos com a Superbet um valor de 309 milhões de reais anuais, ou seja, quase 100 milhões de reais por ano. Então, assim, o Vasco, ele olhando para o seu próximo patrocinador master, tem que buscar um valor semelhante a isso, ao que o São Paulo recebe, ao que o Palmeiras recebe, ao que o Corinthians recebe e também ao que o Flamengo, né, recebe, porque o Vasco está entre as 5 maiores torcidas do futebol brasileiro. Se o São Paulo, dentre os grandes clubes do futebol, é o que menos recebe, tendo 100 milhões de reais por ano, é isso que o Vasco da Gama também tem que buscar. Um piso de 100 milhões de reais. Com o término da Betfair, fica uma grande interrogação. Qual será a empresa que vai estar disposta a pagar um valor de 100 milhões de reais? Aí imagina, o Vasco é campeão da Copa do Brasil, pega uma Libertadores no ano que vem, tudo isso valoriza ainda mais a marca Vasco. E qual é a empresa que vai estar disposta a pagar isso ao nosso Vascão? Nesse momento, a partir desse questionamento, surgiu nas redes sociais, nesses últimos dias, né, a grande surpresa. Crefisa no Vasco da Gama. Que você mais pode ter visto falar aí nesses últimos dias foi a possibilidade da Crefisa ser a mais nova patrocinadora master do nosso Cruz Maltino, tá? Imagina, né, a Crefisa estampando aí o uniforme do nosso Vascão. Só que torcedor, mesmo diante das dúvidas que surgiram nas redes sociais nesses últimos dias, ainda não há um acordo, ainda não há um martelo fechado. Entretanto, nesses últimos dias, a informação que trouxe o canal podcast Cruz Maltino é que a Betfair, a empresa que hoje está patrocinando, né, o uniforme do nosso Vascão, tem a prioridade de renovação com o nosso Cruz Maltino por mais 2 temporadas. Ou seja, fechando o contrato no final desse ano, a Betfair tem a prioridade de ter mais 2 anos de contrato com o nosso Vascão, ou seja, tem a prioridade de negociar com o nosso Cruz Maltino uma renovação contratual, sem dúvida nenhuma, melhorando ainda mais os termos de contrato e a questão financeira que hoje se encontra presente no mesmo, tá? Até sobre uma situação envolvendo Crefisa, né, o próprio canal podcast Cruz Maltino, em contato com um membro da diretoria do Vasco, foi questionado sobre a possibilidade da Crefisa estampar os uniformes do nosso Vascão e a resposta foi bem curta e direta. Abre aspas, mentira, nada disso vai acontecer. Então, amigo, é bom ficar de olho, é bom ficar ligado. Eu sempre acho que quando negam internamente algo relacionado à Crefisa, aí que eu me atento mais à situação, mas pelo menos a gente já sabe que a Betfair tem prioridade nessa renovação. A ver, amigo, vamos ficar ligado, vamos ficar de olho, qualquer novidade eu trago aqui a vocês, mas por enquanto Crefisa e Vasco, pelo menos no uniforme, não terão um casamento. Vamos que vamos então. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa terça-feira, e amanhã às 7 horas em ponto, tô aqui de novo com aquele Acorda Vascão, fechando aí o seu dia, iniciando, né, a sua quarta com chave de ouro e as primeiras informações do nosso Cruz Maltino. Gostou? Curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento e como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações Vascaíno!